Olá, queridos alunos. A aula de hoje será uma aula de exercício de traços. Vamos, então, hoje traçar linhas que nos ajudarão a fazer desenhos, ok? Mas não podemos deixar de iniciar nossa aula com uma oração. Então, fechemos os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, pelo teu amor, pela tua proteção. Queremos te pedir por nossas vidas, pela vida de cada professor e aluno, pela vida dos nossos familiares. Queremos te pedir auxílio em tudo que vamos fazer, Senhor. Que tu estejas nos ajudando, nos dando sabedoria. Esteja também perdoando os nossos pecados. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Bom, meus amores, falando sobre traços, eu queria sugerir que vocês fizessem, então, uma atividade. Nessa atividade, vocês devem pegar uma folha, desenhar círculos de tamanhos diferentes, e isso já vai auxiliando vocês a exercitar os círculos, né? A confecção de círculos. Muitos dizem, eu não consigo fazer círculos. Tente fazer outras figuras geométricas, como triângulos, quadrados. Tentem fazer retângulos. E não precisa ter muito cuidado. Faça também toda a folha com retas, para que vocês possam estar treinando, né, a reta, e depois venham em sentido oposto, fazendo retas, ok? Façam linhas curvas, exercícios de linhas curvas, exercícios de aspirais, linhas aspirais. Vão fazendo esse tipo de exercício para que vocês possam ir treinando os traços, ok? Isso vai facilitar na hora que você tiver que, então, usar a sua mão para fazer qualquer tipo de desenho. Não ache que essa atividade ela vai ser um desperdício de tempo, pelo contrário. Então, deixe uma folha lá no seu caderno para você estar exercitando esses traços para ajudar a estar soltando a sua mão e você possa, então, fazer círculos mais perfeitos, quadrados mais perfeitos, triângulos, e você vai, então, conseguir fazer as formas com mais exatidão, ok? Bom, depois que vocês exercitarem bastante esses traços, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, um outro exercício. Diante desse período que estamos vivendo de pandemia, é muito complicado estar utilizando vários materiais que nós podemos usar, como tintas, o próprio lápis grafite, que eu sempre falo que faz um desenho e um colorido e um sombreamento muito bom. Então, é complicado fazer aula e solicitar que vocês usem esse tipo de material por causa da dificuldade que temos hoje de comprar qualquer tipo de coisa. Então, vamos começar então a fazer algumas técnicas usando o lápis grafite, os lápis de cor, e eu tenho aqui, deixa eu mexer a câmera para vocês verem, tenho aqui alguns lápis, e eu sempre falo, para vocês em sala, que vocês juntem aqueles materiais, que foram dos anos anteriores.
Material lápis não é descartável. Então, a gente pode reutilizar ele dos outros anos. Mas, professora, tá pequenininho, mas dá para usar. Então, vamos começar então com o grafite, ok? Então, a técnica de sombreamento, ela vai do mais escuro, então eu vou com bastante força e o que me faz fazer uma linha bem forte é a força que eu estou exercendo nesse lápis, ok? E aí eu vou trazendo, puxando essa cor e eu vou trazendo ela e vou diminuindo a força que eu estou exercendo sobre esse lápis. E aí eu vou trazendo e vou diminuindo essa força, diminuindo, até deixar essa cor quase imperceptível, ok? Então, eu vou aqui, ó, do mais forte, agora eu vou botar o lápis em pé, para dar o mais forte que eu puder desse lápis aqui. Tá aqui. Essa é a técnica de sombreamento, ok? É fazer o degradê da cor. Isso com lápis grafite. Com lápis preto, deixa eu pegar esse azul aqui, é a mesma coisa. Eu vou aqui do mais forte, da cor mais forte que eu puder, com bastante força, não tanto para não quebrar a ponta, e eu vou diminuindo a força que eu aplico no meu lápis e vou diminuindo até tornar essa cor quase imperceptível. Tá aqui, sombreamento ou degradê, ok? Bom, emenda de cor. A emenda de cor é quando eu tenho dois tons diferentes e eu tenho o azul aqui e vou pegar um vermelho. E aí eu vou juntar, emendando as cores. Então, lá vai. Quando a gente faz o pôr do sol, é comum que a gente use essa técnica. Então, eu vou daqui agora o vermelho. E observem que o lápis de cor, ele foi feito para a gente usar eles com várias camadas. Então, eu agora junto aqui e faço então uma emenda que terá uma outra cor. Olha aqui, eu tenho aqui um azul formando um roxo e eu tenho aqui uma emenda de cor. Uma outra cor surgiu aqui, nessa interseção. O polimento. O polimento é quando eu uso uma cor de lápis. Eu uso uma cor de lápis. E aí eu vou e uso uma outra cor, normalmente mais clara, para deixar esse tom mais homogêneo. Então, eu venho aqui, posso passar o branco por cima e vou dar um acabamento diferenciado. Eu não sei se é
possível perceber, mas ele fica... Deixa eu ver uma outra cor. Deixa eu ver o azul com o amarelo. Fica muito bom. Eu tenho aqui... Eu tenho aqui o azul. Mas observem que tem espaços aí. Então, eu venho com uma cor mais clara. E eu vou pegar aqui um alaranjado escuro. Ah, não, é azul. Então, deixa eu pegar aqui um azul claro. E vou fazer, então, esse polimento da cor. Eu vou em direção contrária, passando o lápis em direção contrária. E essa cor aqui... ela fica mais preenchida, mais polida, ok? O branco fez isso, homogeneizou o vermelho, espalhou o vermelho de uma forma que cobre as partes brancas. Então, camadas de duas cores, então isso é quando eu vou usar a técnica. Então, deixa eu ver aqui, o verde e o rosa, aqui. Então, eu faço primeiro aqui uma camada, e o lápis de cor foi feito para fazer camadas. Eu vou criar uma nova cor. Porque eu fiz uma primeira camada aqui e eu vou agora sobrepor em direção oposta. Eu vou sobrepor com uma outra cor que eu deseje. Então, eu vou lá na direção oposta e vou fazer essa sobreposição. Eu criei uma nova cor, duas camadas. Eu posso repetir esse processo para deixar mais polida. E aí, eu estou mudando, percebam que eu estou mudando a direção mais uma vez. E agora, em outra direção... eu vou de novo passar o verde sobre essa nova cor que eu criei. Sobreposição de cores, certo? E 3 camadas, é a mesma coisa. Então, eu vou pegar aqui o vermelho... numa mesma direção. Eu vou colocar o laranja, que eu já usei. Não, aqui é vermelho de novo, eu troquei. Onde está o laranja? Esse aqui, o laranja. Deixa eu mostrar. O vermelho tá aqui. E eu estou passando laranja, está modificando a cor. Então, vamos lá. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. E eu vou, então, em direção oposta, passando laranja.
vai ficar um vermelho um pouco alaranjado. E para modificar mais essa cor, eu vou colocar então um amarelo. Observem aqui. Eu vou modificar essa cor, criando uma cor diferente. Está aqui. Ah, professora, tem que ser cores assim, cores complementares? Não, pode ser cores bem diferentes. Eu podia botar aqui um roxo com amarelo e verde e ver que cor eu formaria. Então, essas técnicas aqui usadas, seja de sombreamento, e eu posso fazer isso com o lápis também grafite, né? Começo aqui, numa direção aqui, e venho fazer a emenda. A gente não vai perceber a alteração de cor, apenas um estilo diferente de sombreamento. Ok? Então, vamos passar agora para a construção de uma paisagem, né? Estávamos vendo o impressionismo e eu trouxe a sugestão dessa paisagem aqui. Eu fiz aqui com os detalhes da água, do reflexo, né? Da casa, da árvore, as árvores aqui refletidas também na água. Aqui eu usei o branco para dar uma ideia de um brilho, né? E vamos tentar reproduzir isso aqui. Meus alunos os que estudaram comigo vão lembrar que nós fizemos uma aula de perspectiva, né? Quando nós queríamos dar essa noção de altura, largura e profundidade. Então, a tridimensionalidade. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma imagem e eu vou fazer mais uma vez aquela velha casinha que nós fazíamos desde criança. E a gente dava aquela noção de profundidade, né? De perspectiva, o telhado da nossa casinha aqui. E eu vou aqui, vamos fazer as paredes. Aqui na frente, vamos fazer uma entrada para casa. Nessas horas, podemos usar também a borracha como nosso auxiliar. Vamos fazer aqui as janelas.
e a porta. Ok? Lembrando que no impressionismo nós não temos o uso, né, do preto. Nós temos sempre o uso da cor para fazer as sombras. Então, eu vou escolher cores escuras, contrastantes, para fazer a cor. Bom, como é uma casinha aqui de primeiro andar, eu fiz aqui, né, a nossa casa. Ela está aqui e aqui está assim, é a lateral. Então, vamos dar essa ideia de profundidade aqui. Ok? Bom, temos aqui uma casa. Fizemos aqui a casa. Já temos aqui a casa. Que vocês vão poder inserir ela em um desenho qualquer. Vocês podem escolher o desenho que vocês vão colocar essa casinha. Então, treinem a casa, ok? Deem cor à sua casa. Lá naquela primeira imagem, eu fiz uma casa com chaminé, porque eu tinha feito montanha, né? E aí, de novo, nós temos que lembrar. Lembra daquele cubo que vocês fazem quando são no começo lá do ensino fundamental? O professor ensina, então, geometria e ensina para vocês a fazer o cubo, quando estão dando, então, as formas geométricas, vocês vão fazer a mesma coisa aqui, e é a chaminé da casa. Tudo estamos fazendo sob perspectiva. Então, aqui é a chaminé. Podemos ainda fazer uma borda, né, nela. Ok. E dela está saindo uma fumaça. Ok? Então, comecem com essa casa. Essa casa vocês podem fazer. Eu fiz a primeira aqui na beira de um lago. Tinha deixado mais espaço e fiz então uma árvore na outra lateral. E aqui eu vou fazer nessa, então. Tá aqui a nossa árvore. Vamos colocá-la numa outra paisagem. Vamos colocar outra planta aqui nos fundos da casa, né? Vamos colocar outras árvores. O solo não precisa ser regular. Não sei se vocês estão vendo aqui. Vamos colocar outra árvore aqui.
Vamos... Então... fazer um arbusto aqui. Veja que não é complicado. Eu já estou criando aqui um outro cenário que está surgindo na minha mente agora. Então, aqui vamos colocar outro arbusto aqui. E eu quero que vocês façam aí e depois enviem para mim. Criem aí a sua ideia de... Tem aqui um arbusto aqui na frente, né? Podemos, então, pensar em fazer, talvez, uma cerquinha. Bom, aí a imaginação de vocês é que vai fazer aparecer os detalhes, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Depois a gente vai lembrando que o expressionismo ele não preza, né, por essas linhas tão retas. Então, na hora que a gente for colorir isso aqui, a gente deve apagar, né, essas linhas tão nítidas e fazer tudo de uma forma mais... Veja que foi usado aqui tons de cinza, né, para dar sombras. Azul, ok? Bom, eu vou finalizando essa aula aqui e na próxima aula a gente dá continuidade a esse trabalho. Então, beijo para vocês.